Bom dia, vamos lá para a nossa aula de História? Na nossa aula de História de hoje nós vamos falar sobre os meios de transporte terrestres, né? Na aula passada nós falamos sobre alguns meios de transporte, né? Os meios de transporte do passado. Inclusive nós citamos os meios de transporte. Terrestre, ele anda onde? Na terra. O aquático anda onde? Na água. E o aéreo no ar, não é? Nós vimos alguns transportes antigos. O mais antigo é uma canoa que era feita de madeira, amarrada com cipós. Nós vimos qual foi o primeiro meio de transporte aéreo. Qual foi? O balão, não é? Nós vimos também a carroça, as naus, as caravelas. Então, tudo isso eram alguns meios de transportes mais antigos, né? Nós falamos também sobre a bicicleta antiga e a bicicleta de hoje, não é? Os modelos que tornaram-se diferentes, modernos. As vias de transportes, ferrovia, quem anda nas ferrovias são os trens. Na rodovia, via por onde circulam os transportes maiores. Ciclovia, onde andam quem? As bicicletas. A hidrovia, onde transitam os veículos aquáticos. Quais são esses veículos aquáticos? A aerovia, por onde transitam os aéreos. A tia está citando aqui as vias de transportes, por onde eles transitam. Ferrovia, rodovia, ciclovia, hidrovia e aerovia. Aí são as vias. Os transportes são aquáticos, terrestres, ferroviários ou aéreos. Tia, mas ferroviário anda também aonde? Na terra, que são os trens, não é? Vamos lá. E no de hoje nós vamos falar sobre os meios de transporte terrestre. Vocês podem acompanhar na página 28, olha aí. Quantos portugueses chegaram aqui no território brasileiro? Em qual transporte eles chegaram? Quem sabe? Muito bem, nas caravelas. E as caravelas transitam por onde? Pelo mar, pelas águas. Então, como é chamada essa via? Hidrovia. Porque hidro é o quê? Água, não é? Quando os portugueses chegaram ao território do Brasil, na atualidade, em 1500, eles trouxeram alguns meios de transporte. Quais foram? As carroças de carros de boi. Por que carro de boi? Porque essa carroça, quem carregavam eram os bois, tração animal. Quem manipulava, quem levava essas carroças, eram os bois. Então, depois, mais a seguir, né, a carroça normal, que a maioria das pessoas já viram, né? Quem é? Ela é carregada por um cavalo, ou um burrinho, ou um jumento, não é? Antes, esse era o transporte mais usado. Para quê? Para transportar alguns produtos, alguns alimentos. E era muito utilizado nas fazendas. Em seguida, não é? Essa carroça, ela foi adaptada para levar quem? As pessoas. Ao invés de transportar os produtos, ele transformou-se e teve o nome de charrete, onde era esse transporte que levavam as pessoas, se locomoviam de um lugar ao outro. Mas sempre tinha, a pessoa que guiava, quem era, e era chamada de cocheiro. Esse era a pessoa que manipulava essa carroça. Aqui também tem outra. Essa aqui, como vocês podem observar, ela já é carregada por quem? Puxada por 2 cavalos. Então, primeiro ela foi utilizada para quê? Para transportar os produtos, né? E em seguida ela foi adaptada para levar pessoas, para as pessoas se locomoverem, não é? Então esses aqui eram uns dos primeiros meios de transportes que foram utilizados. Com base na leitura das imagens, responda as questões no caderno. Observem.
Quais são os meios de transporte retratados nessa época? Foi o que a tia acabou de exibir. Esses meios de transporte ainda são utilizados na atualidade? São? Não, né? É raro vermos uma carroça. Inclusive, hoje é até proibido por lei, porque maltrata os animais, querem carregar muito peso nele. Na região onde você mora, existe esse meio de transporte? Vocês já viram pelas redondezas onde vocês moram? Já? Então, olha isso. Então, eram os transportes que eram utilizados. Quais são os transportes terrestres que são utilizados hoje? A tia falou dos terrestres, dos aquáticos, dos aéreos. Esses são os meios de transporte. E quais são as vias? As ferrovias, a hidrovia. O que mais? Quem lembra? A hidrovia, a tia agora vai ler. Rodovia e aerovia. Então, quais são esses transportes, não é? Os mais atuais. Temos quem? O carro, né? O carro, e ele utiliza o quê? De combustível para se locomover. Temos quem, ó? A moto, que é um transporte hoje muito utilizado, não é? A motocicleta. Hoje, com essa pandemia, a maioria dos motoqueiros estão trabalhando com isso, que é aquele aplicativo iFood, onde as pessoas pedem uma refeição e eles estão indo entregar. E utiliza também de gasolina. E temos também aqui, ó, um transporte de carga, um caminhão. Lembra que na última aula nós falamos sobre um transporte de carga, porque é nele que é transportado mercadorias, não é? Então, esses são alguns dos transportes atuais. Temos também quem? Temos também a bicicleta, que a tia falou na aula passada. Só que a bicicleta, ela não é necessário usar a gasolina. Então, ela é um dos meios de transportes mais econômicos, porque nós não utilizamos nenhum tipo de gasolina para essa locomoção. Então, vamos lá acompanhar na página seguinte. Os bandeirantes. Há mais ou menos 400 anos, o interior do território do Brasil ainda era desconhecido pelos portugueses, né? Tia já falou em outras aulas que os portugueses, eles saíram lá de Portugal em busca de quê? Das Índias, porque eles queriam especiarias. E eles encontraram quem? O Brasil, não é? Com o objetivo de desbravar novos locais, os portugueses incentivaram formações de grupos expedicionários para viajar pelas colônias, como as bandeiras e as entradas. Olha aqui, como vocês podem observar nesse mapa, aqui são as principais rotas dos bandeirantes. Durante as viagens, além de explorar novos lugares, esses grupos buscavam o quê? O que é que eles queriam? Metais, pedras preciosas, e escravizaram quem? Os índios que aqui viviam, não é? Quando eles chegaram, quem era o dono da terra? Eram os índios. Então, como os índios foram passivos com eles, eles se acharam no direito de escravizá-los. Então, foi isso que aconteceu. Olha aí, dessa forma, além de novas cidades, surgiram muitas estradas. Eram as principais vias do meio de transporte terrestres da época, ligando uma cidade a outra. Até hoje tem essas estradas, né? São rodovias onde liga uma unidade federativa a outra, um município a outro. Então, as estradas já eram bem importante desde antes, porque é através delas que chegam-se em determinado local. Também havia grupos de expedicionários que viajavam pelos rios utilizando as canoas. Claro, tia, se eles vão pelas canoas, eles tinham opções. Ou eles iam via terra, né, com os transportes terrestres, ou eles iam pela água, com os transportes aquáticos, não é? E o transporte de mercadoria. Como a tia exibiu aqui para vocês, esse transporte de mercadoria, eles eram levados por carroças, pelos escravos que empurravam, que carregavam, né? Então, esses transportes eram feitos justamente por isso, porque eles necessitavam que as mercadorias saíssem de um local para o outro. Então, como é que essa mercadoria é transportada hoje? Quem sabe? Ó,
Através de quê? Dos caminhões, como a tia explicou, que é um transporte de carga, que carrega muita coisa, não é? Então, esses eram os transportes pesados. Então, tudo bem? Quais eram os transportes utilizados antigamente? As carroças. Hoje nós temos essas carroças? Temos? Pensa aí. Para finalizar, vocês irão realizar as atividades propostas e logo mais nos encontraremos na nossa aula online.